Quer provocar os caras? Provoca. Tá tudo bem. Agora, aguenta o rojão porque o rojão vem. O Rafinha jogou a temperatura desse jogo de hoje entre Argentina e Brasil lá pro alto. É bom o Brasil abrir o olho. Vocês viram que foi a arbitragem semana passada contra a Colômbia, né? É bom o Brasil abrir o olho. Isso não vai passar batido pelos argentinos, não vai. O clima vai estar muito hostil. E aí, meu amigo, a arbitragem sabe como é, né? E essa história do jogador provocar? Tem que provocar ou não tem que provocar? Pô, se o cara fala, vocês reclamam. Se o cara não fala, vocês reclamam. Tá bom. Vamos debater sobre isso. Esse é um ponto muito importante também. Antes você vai dar o like, vai se inscrever, vai ativar o sininho, vem com a gente rumo a 330 mil inscritos por aqui. Não podia ser outro assunto hoje. Bom almoço para você nessa terça-feira. E aproveite porque nessa terça-feira continua valendo o preço promocional da Semana do Consumidor do Método Biway. Galera lá do Método Biway conversou comigo ontem e falou: Jorge, vamos esticar mais uns dias porque tá chegando a última semana do mês, galera virando o cartão, então vamos dar essa chance para quem não pôde pegar, tava com o cartão estourado de limite, para aproveitar. 57% off. Desabou o preço do Método Biway, o mais vendido da internet para você destravar no inglês, para você mudar sua vida, mudar sua carreira. 57% off. Dá R$30, menos de R$30 por mês isso aí. Você não paga um combo no fast food. Então aproveita, link na descrição e no comentário fixado. Ainda tá valendo esse preço promocional da Semana do Consumidor. É bom correr logo, porque depois vai voltar pro preço normal, tá bom? Vamos lá. Rafinha em podcast. O que eu penso de podcast? Podcast é muito legal, né? Você tem um ambiente solto, livre, você tem um tempo, muitas vezes, ilimitado para falar, né? Porque não obedece a uma grade de programação. Então, o podcast pode durar 2 horas, 3 horas, 4 horas, dependendo da audiência, dependendo da qualidade do entrevistado, das perguntas que estão sendo feitas. Se o papo tá legal, vai levando. Isso é muito bacana. Mas isso tem um risco embutido para quem é uma figura pública. Nesse ambiente muito solto, muito fluido, você às vezes pode esquecer que você está falando, sei lá, para 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, 50 mil pessoas, enfim. Você esquece do alcance daquilo, porque você está ali num negócio tão leve, tão solto, você se sente em casa, do sofá da sua casa, ou do sofá da casa de um amigo, ou na mesa de um bar com amigos, e esquece que tem microfone, câmera e internet. Esse é o perigo. Eu, inclusive, avalio muito criteriosamente participação em podcasts. Eu, infelizmente, não consigo atender a todos por questão de agenda, às vezes por questão de liberação da TNT Sports, e às vezes porque eu entendo que existe um risco ali. Pô, esse ambiente aqui... Tem gente que vai muito bem nesse ambiente mais provocativo, solto, leve. Eu já não sou esse cara. Eu já sou um cara meio quadradão, então de repente não vai sair uma resposta legal. Eu serei autêntico demais, serei sincero demais, e quando você é público e é sincero demais, às vezes isso tem implicações. Então eu piso um pouquinho no freio, gostaria de ir muito mais, mas eu entendo que às vezes tem riscos aí que precisam ser medidos. Agora, tem um outro ponto também, né? Tem um diferencial nessa situação do Rafinha. Além do ambiente de podcast já ser uma coisa mais solta, fluida, leve, né? Descompromissada às vezes e tal, que não deveria, né? Aí eu não vou me esquecer nunca do se liga, do esporro que o Skylab deu no Monark. Amigo, você tem um microfone, você tem uma responsabilidade, né? Antes o Monark tivesse ouvido. Então... Você precisa lembrar disso, mas o ambiente você esquece e tal, não deveria esquecer quando você está no podcast que tem um microfone na sua frente, isso aqui é poderoso, não pode esquecer. Mas tem um diferencial aí. O Rafinha estava dando uma entrevista para um ídolo. Então, cara, você multiplica, sei lá, por 5, por 10 essa sensação de estar à vontade, pô, tô de boa, É o Romário, cara, tetracampeão do mundo, esses caras veneram o Romário. Então, isso, às vezes, é uma armadilha. Eu acho que foi uma armadilha para o Rafinha. Eu fico me perguntando até agora como isso foi para o ar, porque geralmente são entrevistas gravadas do podcast do Romário, e a gente sabe como as assessorias hoje trabalham muito próximas dos jogadores, justamente para evitar danos, né? Para se antecipar a problemas. Não manda isso aí para o ar, não. Às vezes acontece. O cara dá uma entrevista gravada, o assessor está olhando. No final ele chega e fala, isso aí não pode ir pro ar não, isso aí não foi legal, essa repercussão, essa fala vai gerar uma repercussão negativa, melhor cortar isso do material final. Isso acontece, muito. Pelo visto não aconteceu no caso do Rafinha, ou passou batido ou eles entenderam que não, é isso mesmo. E aí,
dado esse contexto, enfim, o Romário, ele conseguiu o que ele queria. Como todo apresentador de podcast, ele quer o corte. Ele quer a fala polêmica, que viralize. O Romário jogou e o Rafinha foi no embalo. Acontece. Romário não é o primeiro apresentador de podcast e entrevistador a fazer isso, nem será o último, mas o fez com muita competência. O Romário vai conduzindo ali uma conversa, né? Um bate-papo que não é necessariamente uma entrevista formal. E é isso, né? O ambiente conta muito. Se o Rafinha chega e senta para dar uma entrevista na bancada do Último Lance na TNT Sports, com os comentaristas ali, tudo, luz, aquela coisa toda, uma pauta pré-determinada, a postura dele é uma. Quando você tá conversando com o teu ídolo, num bate-papo e tal, pô, é outra pegada. Então o cara, né, se sente à vontade e caiu nessa do Romário. Mas a gente tem que se debruçar na fala em si, na declaração em si, na provocação. Então, a sequência você já deve ter visto, né? O Romário chega e, pô, agora é a Argentina, né? Nossa maior rival, graças a Deus eles estão sem o Messi. Porrada neles, né? Aí o Rafinha, porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. No campo e fora de campo, se tiver que ser. Cara, então, vamos lá, por partes. Você tá conversando com o Romário. Aí o Romário fala, pô, Brasil e Argentina é foda, hein? Porrada neles, né? Você vai falar, não, Romário, peraí, pô, devagar, né? Os argentinos são nossos irmãos, são nossos amigos, a gente tem que respeitar. Você não vai dar essa resposta pro Romário nunca, nunca. Porque o Romário era um cara de personalidade, era um cara que não afinava, o cara que quando precisava dar porrada em campo dava também, né? Então, se você se coloca nessa situação diante do Romário, você sai inferior ali, você fala, porra, o cara é frouxo, o Romário jogou a bola pra cima e o cara... Então, você tenta responder, né, no pé de igualdade com o teu ídolo. Eu acho que isso pesou muito. Se é um jornalista que vira pro Rafinha e pergunta, ô Rafinha, Brasil e Argentina, hein? Porrada neles, né? Óbvio que o Rafinha não daria essa resposta. Não, veja bem, não é isso, a gente tá lá pra jogar futebol, a gente tá lá pra ganhar os 3 pontos, é a camisa da seleção brasileira que a gente tá representando, parará, parará. Gente, tá na cara, né? Quem faz a pergunta influencia muito na resposta que é dada. Aí, beleza. Aí o Rafinha fala, não, porrada neles. No campo e fora do campo, se tiver que ser. Pô, cara, assim, aí é de graça. Aí é de graça. Já é tudo de graça, né? Porque não teve nada do lado de lá. Os caras estão na deles, liderando a eliminatória, já podem se classificar para a Copa do Mundo hoje. O Brasil cheio de problemas. Os caras não estão provocando, não estão enchendo o saco do Brasil, não estão falando nada. Já foi de graça, mas assim, não foi levantado pelo Rafinha, foi levantado pelo Romário. O Rafinha foi no embalo. Só que quando o Rafinha chega e fala, se precisar bater fora do campo, nós vamos bater também. Isso não estava na pergunta do Romário. Aí é de graça. Aí é a parte de graça que vem do Rafinha. Porra, de graça, irmão. De graça. Tem problema em provocar, Jorge? Não tem. Não tem. Mas vamos voltar um pouquinho, tá? Se o jogador fala, é criticado. Se o jogador não fala, é criticado. É ou não é verdade, Jorge? Calma. Em partes. Eu gosto, vou dar de novo a minha opinião aqui no canal. Quem almoça comigo aqui todo dia já ouviu 500 vezes eu falar isso. Eu gosto do cara que sai do script, do cara que não fica preso no briefing da assessoria, né? Do cara que não fica exageradamente preocupado lá com tudo que ele aprendeu no media training e tal. Pô, o cara é autêntico, o cara fala o que tá pensando. Mesmo sabendo que aquilo vai dar um burburinho, vai dar um tumulto, mas beleza, é o que eu tô pensando, eu sou esse cara mesmo, eu vou falar. Eu gosto. Porém, enaltecer esse comportamento não significa que a gente vai deixar de se debruçar naquilo que foi falado. Bater palma, aplaudir, reconhecer o mérito do cara que é autêntico, não nos tira automaticamente o direito de criticar o que foi falado. São duas coisas diferentes. Que bom que você falou. Legal. Você, mostrou personalidade, mostrou coragem, mostrou ousadia. Palmas pra você. Mas você falou merda. Não, pode ser. Ou você vai dizer, não, além de você ter sido corajoso, ousado, parabéns, você mandou bem na fala. Aí vai depender do que for dito. Aí vai depender também dos ouvidos que ouvirem, captarem aquilo que for dito. Uns vão interpretar de um jeito, outros vão interpretar do outro. Mas uma coisa não anula a outra. Então acho legal o Rafinha correr esse risco. Mas tem muitos problemas nisso aqui. Você joga a temperatura... Primeiro que você está falando em porrada até fora de campo, né? E isso
nesse ambiente de selvageria, barbárie que temos em arquibancadas e estádios de futebol, isso pode ser interpretado por uma meia dúzia de idiotas violentos como, é isso mesmo, fora do campo, então tá bom, vamos bater em torcedor, vamos cair na porrada na arquibancada. Isso é perigoso. É uma fala perigosa nesse aspecto do Rafinha, no aspecto do controle dos distúrbios que podem ocorrer num jogo com 80, 90 mil pessoas no Monumental de Nunes. É gente pra caramba. É muita gente. Inflamada, muitos vão pro estádio inflamados por essa declaração do Rafinha. É aí que eu volto ao ponto do início do vídeo. Como figura pública, você medir as consequências do que fala. Você, aqui tem um risco. Se eu tiver aqui soltinho demais, eu vou falar demais. E eu falando demais, eu posso gerar, por exemplo, uma situação de incitação à violência e tal. Porra, melhor segurar a onda. É ou não é verdade? Então, tem esse risco grande, fora de campo. E o risco no campo, que o Rafinha vai correr desde o primeiro minuto, desde o aquecimento, de ser hostilizado, de tomar chegadas fortes, de tomar provocada no ouvido, dedo na cara, encarada, vai acontecer, não tem a menor dúvida. O Di Maria não comenta, a imprensa argentina não posta a cotovelada do Otamendi no Rafinha de graça. O Di Maria não comenta com risada nessa postagem, nessa foto da ESPN Argentina, do Rafinha tomando a cotovelada do Otamendi de graça. São sinais. É? Vocês vão dar porrada? Tá bom. Nisso aí nós somos mestre. Nisso aí, a gente está à frente de vocês há muito tempo. A gente é professor disso aí. Vocês estão aprendendo agora. Nós somos PhD nisso aí. Esse é o recado que está dado. E se a gente pegar a arbitragem do jogo contra a Colômbia na semana passada, a preocupação aumenta. Porque o Richard Rios, no primeiro tempo, deu 6 bordoadas em jogadores brasileiros e só foi tomar cartão amarelo no segundo tempo. A Colômbia fez 24 faltas no jogo, algumas duras para amarelo, várias para amarelo. Só esse cartão do Rios foi aplicado. O árbitro deixou a Colômbia dentro do Brasil, não foi lá não, foi aqui. O árbitro venezuelano Andrés Herrera, na semana passada, na quinta-feira, dentro do Brasil, no Mané Garrincha, deixou a Colômbia meter a porrada no Brasil. Deixou na cara dura, na cara de pau. Só não viu quem não quis. Por que isso não vai acontecer hoje, no Monumental de Nunes? Na casa dos caras. A arbitragem da Conmebol é conivente com porradaria e é conivente com cera. E o Brasil sofre muito com essas duas coisas quando elas acontecem no campo. Sofre demais. Brasil, para catimbar, não tem a expertise dos caras. A gente catimba também na Libertadores, na Sul-Americana. Mas igual os caras, a gente não chegou. E na porradaria, irmão, aí você vai se medir na porradaria com Argentina e Uruguai. Historicamente, nós ganhamos deles na bola. Eles vêm pra porrada, a gente vem pra ganhar, né? Eles vêm pra fazer palhaçada, a gente vem e toca 5 neles numa semifinal de Libertadores, como fizemos no ano passado. Historicamente, quando a gente parte pra esse negócio de, vamos pro pau, o Felipe Melo lá foi encurralado dentro do campo, lá no estádio do Peñarol. Não, porque vou dar tapa na cara de uruguaio. Chegou lá, irmão, chapa esquentou. Qual o benefício que você traz disso? Eu acho que você traz pouco benefício disso. Porque o momento da seleção brasileira não é nada bom. O Brasil vai extremamente desfalcado pro jogo. O jogo é muito difícil. A nossa chance de vitória não é tão alta assim. Os caras vêm numa fase muito boa. A arbitragem não tem coibido a pancadaria contra o Brasil. Olha todo esse contexto aí. O contexto não é favorável. Também é algo que você precisa medir no momento que você vai dar uma provocada. Você está se garantindo para isso? O Rafinha na temporada está se garantindo, não resta dúvida. Mas a seleção brasileira como time, hoje, ela não se garante. No geral, contra a maioria dos adversários que ela tem enfrentado em 25, enfrentou em 24, não. Hoje não. Então o mar não tapa peixe. Agora, eu sei que isso para o evento, para a venda do jogo, é maravilhoso. Isso eu não serei hipócrita aqui de dizer que não. Não vou adotar discursinho politicamente correto. Nossa, que feio, né? Porradaria. Já disse os riscos que existem aqui, o risco de distúrbio, um negócio que deveria ser evitado, mas eu reconheço que apesar disso, apesar de ter sido um pouquinho politicamente incorreta a fala do Rafinha, para o evento, maravilhoso, para a promoção do evento. Vocês lembram do vídeo que eu fiz aqui em dezembro? Sobre a queda de audiência da NBA, o técnico do Boston Celtics dizendo, precisa ter mais treta entre os jogadores, precisa ter mais roteiro, história, provocação entre eles, está tudo muito morno.
Porra, isso aí jogou a temperatura lá em cima. O mundo hoje tá curioso pra ver esse jogo. A galera que acompanha futebol e que de repente nem tá muito ligada na seleção, nem tá muito... Quando ela descobriu isso aí, ouviu isso aí, falou: opa, esse jogo promete, irmão, esse jogo vai ser quente. Então tem esse benefício para o evento. O evento cresce em importância, porque se ganhou um roteiro. O roteiro da porradaria dentro do campo e fora dele. Um roteiro de guerra, um roteiro de batalha, dado pelo Rafinha. E vai virar combustível. Combustível para os caras, não tem a menor dúvida. Esse também é o risco. Você vai inflamar os caras e vai falar: então beleza. Então nós vamos jogar, nós vamos correr 2 vezes mais. Nós vamos dividir 2 vezes mais. Nós vamos brigar 2 vezes mais. Para calar a boca desses caras. Sabe como é o argentino quando está inflamado. Então, eu acho que é uma fala que tem mais risco do que benefício, por todo esse contexto, mas reconheço que o Rafinha, pelo menos, foi corajoso. E aí tem um outro lado dessa moeda. A tendência é que o Brasil não vença o jogo, né? O Brasil não é favorito para esse jogo. Mas vamos lá, vamos imaginar que o Brasil ganhe lá dentro hoje 1-0 gol do Rafinha. Rafinha vira herói. Entende? Então, tem outro lado. Pode acontecer também. Caramba, falou, provocou, se garantiu, ganhou dos caras, meteu o gol lá dentro, porque ele promete o gol, né? O Romário, na sequência da resposta da porradaria, o Romário vira assim e fala: pra finalizar, vai fazer a porra do gol contra a Argentina? Aí o Rafinha diz: vou, com tudo. Ele prometeu um gol. Cara, que risco que o Rafinha correu, cara, porque ele falou de porrada e prometeu gol. Ele vai ter que bancar agora. Porque se não, se bancar, nesse cenário positivo, ganhou o jogo, o gol dele maravilhoso, entra pra história, pô. Entra pra história. Nós vamos lembrar pra sempre desse Brasil e Argentina que o Rafinha prometeu e cumpriu. Se perde feio e o Rafinha tem uma atuação discreta, apagada no jogo, falou e não se garantiu. Falou e não... E pipocou. E não aguentou o tranco. Então, é esse o ponto do início do vídeo. Quer provocar, beleza, mas segura o rojão. Eu, como não seguro muito o rojão, como não gosto de ser sacaneado, não sacaneio ninguém. Porque na hora que me sacanearem, eu vou ficar puto. Então, quando eu era adolescente, eu provocava, tirava um barato. Aí meu time se ferrava, porque se ferrava muito mais do que se dava bem. Aí a bucha vinha, eu não aguentava. Então, tirei esse time de campo. Mas quem quer jogar esse jogo, beleza, pode jogar esse jogo. Mas tem que aguentar. Vamos ver o que vai ser desse jogo hoje. Eu vou narrar lá no YouTube da TNT Sports, a partir das 8 da noite a nossa live, e a bola rolando às 9 para Argentina e Brasil. Você vê o jogo aí na TV, na imagem que você quiser, com o áudio da TNT Sports, praticamente sem delay na nossa live do YouTube, então você consegue acompanhar a narração. Eu narro, o Formiga comenta, o Ricardinho vai estar nessa também. 8 da noite, a live abre no YouTube da TNT Sports. Seja o que Deus quiser. Eu acho que vai ser uma porradaria daquelas, e nisso a gente não costuma se dar bem com o argentino, não. Tô preocupado. O que você pensa? Gostou do que o Rafinha falou ou não gostou? Deixa nos comentários. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau!